Caríssimos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, aprendemos que Deus não age segundo critérios de mérito, comparação ou competição, mas segundo a lógica da graça e do amor. No Evangelho, o proprietário de uma vinha sai várias vezes ao longo do dia para chamar trabalhadores. Alguns começam de madrugada, outros chegam quase no fim do dia. Quando chega o momento do pagamento, todos recebem a mesma quantia. A reação dos primeiros trabalhadores é de indignação. Eles pensam em termos de merecimento. Trabalhamos mais, portanto devemos receber mais. Mas o proprietário responde: não posso fazer com os meus bens o que quero? Meus irmãos, a graça não é uma recompensa que Deus deve ao ser humano. É um dom gratuito do seu amor. No Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16, a vinha representa o reino de Deus. O proprietário sai de madrugada, depois às 9 horas, ao meio-dia, às 3 e finalmente às 5 da tarde. A repetição não é um detalhe sem importância. Ela mostra que Deus continua chamando. Há quem tenha recebido a fé desde a infância. Há quem tenha descoberto Cristo na juventude. Há quem tenha retornado à igreja depois de muitos anos. Há quem tenha encontrado Deus somente no final da vida. A lógica humana pergunta: por que aquele que chegou por último receberia tanto quanto aquele que chegou primeiro? A lógica de Deus responde: porque a salvação é graça. Quando Deus recompensa os méritos humanos, na realidade está coroando os próprios dons que Ele concedeu. Ninguém pode dizer: eu mereço mais diante de Deus, pois tudo é dom. O problema dos trabalhadores da primeira hora não era terem trabalhado muito. O problema era não conseguirem alegrar-se com o bem recebido pelo outro. Eles transformaram o serviço em comparação. E isso pode acontecer também na vida cristã. Alguém pode começar a pensar: eu estou há tantos anos na igreja, eu coordeno a pastoral, sou dizimista há 20 anos, e por que aquela pessoa recebe tanta atenção? Quando a fé é transformada em competição, perde-se o sentido da graça. O coração começa a contabilizar méritos, enquanto Deus olha para a pessoa. Caríssimos, Deus concede mais do que aquilo que seria esperado segundo os critérios humanos. A igreja ensina que a graça é o favor, o socorro gratuito que Deus nos dá, para responder ao seu chamado e participar de sua vida. Por isso, a vida cristã não deve ser vivida como uma disputa para saber quem é o mais importante. Cristo não ama porque encontra pessoas perfeitas. Cristo ama para transformar pessoas pecadoras em santos. O coração de Jesus não funciona segundo a lógica da exclusão, mas segundo a lógica da misericórdia. Ele procura aqueles que estão cansados, feridos, afastados e esquecidos. Por isso, a espiritualidade do Sagrado Coração recorda que o amor de Cristo pede uma resposta de amor, reparação e gratidão. Não basta receber a graça, é preciso permitir que ela transforme o coração. E aqui aparece uma consequência muito concreta da palavra de hoje. Quem experimenta a misericórdia de Deus, aprende a ser misericordioso. Quem foi perdoado não pode viver alimentando ressentimentos. Quem recebeu gratuitamente não pode viver fechado em si mesmo. Quem foi procurado pelo bom pastor deve também aprender a procurar os irmãos. O proprietário pergunta aos homens que permaneciam na praça: por que estáis aqui o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. Essa frase permite perceber que existem pessoas que ainda estão fora da vinha. Não necessariamente porque rejeitaram Deus. Alguns talvez nunca tenham sido verdadeiramente convidados. Outros foram afastados por experiências dolorosas. Outras perderam a esperança. Outras foram julgadas por aqueles que deveriam tê-las escolhido. A igreja precisa ter o coração de bom pastor. Não pode simplesmente esperar que todos venham. É preciso sair ao encontro, abrir portas e apresentar Cristo. Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Não significa que Deus despreze aqueles que chegaram primeiro. Significa que ninguém pode transformar sua fidelidade
em motivo de superioridade. Por isso, a verdadeira grandeza cristã não consiste em ocupar o primeiro lugar, mas em amar e servir. Nunca é tarde para voltar para Deus. Quem recebeu a graça deve tornar-se instrumento da graça. Irmãos, o verdadeiro prêmio não é simplesmente a recompensa recebida no final do dia. O verdadeiro prêmio é ter sido chamado para trabalhar na vinha, ter conhecido Cristo, que é a própria graça. Senhor, grava no nosso coração o exemplo e o mandamento da tua caridade. Faz de nós instrumentos do teu amor, para que ninguém permaneça fora da tua vinha por falta de acolhida, de testemunho ou de caridade. Que o teu coração nos ensine a amar como tu amas. Deus abençoe você e a sua família, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.